Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente eu queria desejar aí que todos estejam bem, que estejam cuidando aí da sua saúde física e mental. A gente tem que trabalhar muito a saúde mental nossa, além da física, e espero que vocês estejam cuidando de vocês e dos seus próximos. Eu tive a ideia de fazer esses vídeos, primeiro para testar e segundo para a gente ir se ocupando aí, para a gente não esquecer o que a gente já viu, tá certo? É uma coisa totalmente independente, é informal, a UFV ainda não oficializou esse tipo de discussão, mas eu vou tentar, se der certo deu, se não der certo não tem como a gente perder, porque a gente vai estar falando de ciência, então a gente não vai perder nada, tá certo? Espero que dê certo e se der a gente vai comunicando, eu vou abrir canais de comunicação no PVAnet e no PVAnet com vocês, tá certo? E por e-mail eu estou sempre aberto a trabalhar por e-mail, tá certo? Então é isso. Espero que dê certo. Eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu de hidrostática. Eu já tenho alguns vídeos aí, algumas apresentações, vídeo não, mas algumas apresentações já feitas. E aí, se der, a gente prossegue dessa forma, tá certo? Então aqui eu só vou fazer uma revisão do que a gente viu de hidrostática para ver se a gente continua trabalhando aí, tá certo? Mas de verdade eu espero que todos estejam bem. Mas o que a gente vai estudar? Então nessa disciplina aí a gente vai estar estudando fluidos e termodinâmica. Essa disciplina é extremamente importante para a agronomia, extremamente importante para a agronomia. Tem muita aplicação na agronomia em várias áreas ou sub-áreas da agronomia, tá certo? Então espero que vocês estejam vendo isso. Como que a gente vai ver esses conceitos básicos de fluidos e termodinâmica? Através de aplicação de métodos do lado da mecânica, de conservação de energia e de termodinâmica. Tá certo? Então a gente vai ter que introduzir algumas quantidades. Introduzindo essas quantidades, a gente vai tentar trabalhar fluidos e termodinâmica. Essa primeira parte a gente só vai trabalhar fluidos, depois a gente vai começar trabalhando termodinâmica. Para que a gente vê isso? Então eu sempre fico salientando isso dentro de sala para vocês. É uma ótima pergunta. Eu penso o seguinte: primeiro, porque é bonito, porque física é bonito para danar. Vocês estão trabalhando para entregar onde vocês vão ter que identificar identificar pontos da ementa dessa disciplina com áreas da agronomia. Então, por favor, vocês deem uma olhada nisso, já comece a dar uma pesquisada, usar a quarentena para mexer a cabeça aí, tá certo? Eu acho física bonito, então já é bacana por si só. E mais do que isso, para a gente tentar expandir um pouco a cabeça nossa, falar de ciência é importante para a gente expandir um pouco a cabeça nossa, certo? E exemplos aí de aplicação de fluidos de termodinâmica tem muita agronomia. Tem irrigação, máquinas térmicas, caneiro hidráulico, medidor de vazão, fisiologia vegetal, e aí vai. Fluidos de termodinâmica é muito aplicável à agronomia, tá certo? Então tentem pensar dessa forma. Ciência é bacana porque é bacana. E por falar nisso, eu queria falar um pouquinho sobre para que serve a ciência, tá certo? Nesse momento da humanidade agora, a gente está todo mundo aí preocupado e tal, mas a ciência tem tido muito merecimento por grande parte da sociedade e um desmerecimento por alguns poucos, mas alguns poucos conseguem gritar muito alto. Então eu queria falar um pouquinho sobre ciência, sobre para que é bacana a gente falar de ciência. E aí eu lembrei desse efeito Dunning-Kruger. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um outro vídeo só sobre o efeito Dunning-Kruger. O que é esse efeito Dunning-Kruger? No eixo vertical aqui a gente tem aqui, ó, quanto que você acha que sabe. No eixo horizontal tem quanto que você realmente sabe. E aí esses caras aqui estudaram isso, deram uma estudada nisso, e eles viram que a pessoa normalmente, quando a pessoa sabe muito pouco de fato sobre algum assunto, ela tem uma confiança muito grande em expor sua opinião, certo? E ciência não se refuta com opinião, a ciência se refuta com método científico. Se você quer, e não é que eu estou sendo antidemocrático falando isso, a questão é que a gente pode ter uma opinião científica desde que a gente siga as mesmas regras do jogo. Por exemplo, se eu acredito que a gravidade não existe, eu posso me colocar à prova e ver se a gravidade existe ou não. Só que se eu acredito que vacina é uma bobagem, que vacina não existe, eu posso estar atrapalhando a sociedade ao meu redor, eu posso estar atrapalhando a vizinhança ao meu redor. Então isso, eu coloco a vida dos outros em risco. Então isso não é uma atitude individualista, isso é uma atitude egoísta, tá certo? Então voltando aqui, quando a pessoa sabe muito pouco, ela tem uma confiança, ela acha que sabe muito, ela tem uma confiança muito grande de falar, então ela fala muito e começa a fazer YouTube, igual eu tô fazendo aqui agora, mas começa a virar YouTuber, Facebook, Twitter é ótimo para falar isso, então a pessoa fica viajando nisso, só que de fato ela não sabe de nada, ela só fica dando opinião e fica falando assim, é minha opinião, você tem que respeitar. Eu tenho que respeitar desde que ela siga as regras do jogo.
Basicamente é isso, tá certo? Só que à medida que você vai estudando mais, você vai conhecendo mais as coisas, a confiança sua de fato cai um pouco. Chega uma hora que você fala assim, opa, mas será que é isso? Será que é isso mesmo e tal? E aí você vai estudando mais, você vai ganhando um pouco mais de confiança, mas não é tão drástico igual para quem não sabe nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado em ter um embasamento, em ter um referencial para começar a opinar sobre sobre certos tipos de coisa. E nessa pandemia tem ficado muito claro isso, tem ficado muito claro que tem gente que simplesmente opina sem ter embasamento em nada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? E a questão da ciência é essa. A questão da ciência, eu coloquei essa frase aqui, é de um podcast que eu gosto muito, chama Naruhodo, eu vou até deixar na descrição também, que ciência é a arte de diminuir incertezas com relação a fenômenos. Então, a ciência em si, ou o método científico em si, ele não é prepotente. O método científico não quer te dar a verdade. Ele quer diminuir a incerteza que você tem com relação a um certo fenômeno da natureza. Ele se propõe sempre a diminuir a incerteza com relação a alguma coisa. Então vamos tentar pensar a ciência abre a cabeça nossa e a ciência de fato ela tem dado um progresso muito interessante para a sociedade. Tem uma outra coisa aí, a bomba atômica, surgiu, mas só que existe energia nuclear, existe vários aparelhos médicos que usam energia nuclear, então o progresso é maior do que quem quer fazer a coisa ruim com a ciência, tá certo? Então vamos tentar prezar a ciência, pensar a ciência, expandir a cabeça com relação à ciência. E aí para isso eu vou falar um pouquinho do que é física, e óbvio que é o seguinte, esses dois slides aqui não resumem o que é ciência e o que é física, obviamente que não. Deixa eu só ver aqui se está gravando, tá? Esses dois lados não resumem isso, o que é ciência e o que é física. É só para a gente iniciar a conversa aqui nesse tipo de vídeo, tá certo? Então a ideia de física, a ideia da teoria física, da área física, a área da ciência física, a gente observa um fenômeno da natureza, por exemplo, o fenômeno dessa bolinha caindo. Então o fenômeno foi esse, a bolinha caiu. Eu vi esse fenômeno aqui, fiquei intrigado, e aí a proposta da ciência, ela fala o quê? Vou propor uma hipótese com relação a essa bolinha caindo. Essa bolinha está caindo por quê? Porque teve um dragão que empurrou, ela que bateu a asa, empurrou essa bolinha caindo. É uma hipótese? É uma hipótese, por que não? Só que aí eu tenho que tentar colocar essas hipóteses à prova, tá certo? Aí eu crio uma metodologia para tentar testar essa hipótese. E essa metodologia que a gente testa hipótese, é uma metodologia normalmente de modelos matemáticos, é o que a gente chama de teoria. Então a teoria física é uma teoria embasada em alguns princípios básicos, e esses princípios básicos, postulados, axiomas, que seja, esses princípios básicos você vai testar suas hipóteses. Você testa suas hipóteses, se ela confirmar observação dos fenômenos e prever mais coisas, beleza, você deixa essa hipótese. Ou você pode até testar limite de aplicação de certa hipótese. Por exemplo, essa bolinha está caindo. Eu fiz a hipótese do dragão e a gente testa a hipótese do dragão e o dragão está errado. Então eu jogo essa hipótese fora, não são dragões que empurram essa bolinha. Só que aí vem um camarada lá da Inglaterra e fala assim, essa bolinha está caindo porque existe uma força gravitacional atuando sobre essa bolinha, tá certo? A gente coloca essa hipótese à prova e essa hipótese dá muito certo para várias situações. Só que tem algumas situações que não. Então essa hipótese também ela tem um certo limite de aplicabilidade. E aí a gente vai tratando a ciência dessa forma. A gente vai sempre ampliando o nosso conhecimento acerca da natureza e isso vai trazendo coisas interessantes para a gente. Tá certo? Então essa ideia da física, e eu falei um negócio importante, que apesar de vocês não curtirem muito, a linguagem que a física trata a natureza é a linguagem da matemática. Querendo ou não, a gente consegue conversar muito bem com a natureza com essa linguagem da matemática, tá certo? Então a gente não pode fugir de matemática quando a gente está falando de física, beleza? Então é isso, só que ele quis fazer essa introdução meio viajada aqui, mas só pra gente dar um start aí, tá certo? Então, só fazendo uma revisãozinha aqui da disciplina anterior, dessa FIF 91. Essa FIF 91 a gente está estudando movimento. O que é movimento? Movimento, por exemplo, dessa bolinha... Minha filha gritando. O movimento dessa bolinha caindo. O que é movimento dessa bolinha caindo? O movimento dessa bolinha caindo é eu estudar a posição e a velocidade dessa bolinha para qualquer instante de tempo. Então, isso que eu estudo movimento. A gente estudou nessa disciplina cinemática, a gente estudou lei de Newton, a gente estudou conservação de energia, a gente estudou rotações. Um bom exemplo de estudo de movimento é o carneiro hidráulico, que muita gente deve estar, inclusive, fazendo trabalho sobre carneiro hidráulico com relação a fluidos. A ideia é que eu tenho um reservatório aqui numa certa altura H, então existe aqui
energia potencial gravitacional associada a essa altura com essa altura aqui de baixo, tá certo? E aí com a velocidade que essa água cai aqui, ela vai saindo dessa válvula de escape, e uma hora essa válvula de escape ela fecha, e aí existe aqui um termo que chama golpe de Arite, que vai abrir essa válvula de recalque e vai entrar água aqui. Só que aqui existe ar, então aqui vai rolar uma pressão, essa pressão pode subir com a água aqui para cima. Então com esse tipo de dispositivo, que é muito usado em algumas lavouras aí menores, em alguns tipos de ambiente menor de agricultura, dá para a gente pegar uma água de um reservatório mais baixo e levar essa água para um reservatório mais alto, tá certo? É claro que tem que vencer atrito, isso aqui não é só esse desenho que eu estou fazendo não, mas tem várias, se vocês pesquisarem no Google carneiro hidráulico, vem vários tipos aí para vender, que dá para pesquisar isso direitinho, tá certo? Então um tipo de aplicação aí, para vocês não falarem assim, física, não, tem aplicação sim, tá certo? Então beleza, nessa disciplina a gente está falando sobre, por enquanto nós estamos falando sobre fluidos, e a gente vai começar falando de hidrostática. Então o que é hidrostática? Se é estática significa que a gente vai estar falando de fluidos parados. Fluidos parados são até meio chatos, mas ainda tem muita coisa para a gente discutir. O bacana é quando o fluido está em movimento, tá certo? Vocês podem pensar uma seiva numa árvore. A seiva na árvore, ela vai estar em movimento, saindo aqui por potencial químico o tempo inteiro, por capilaridade e tudo mais. Então, o bacana é o fluido em movimento, mas hidrostática já dá uma ideia, tem coisa interessante para a gente falar também. Então, a primeira coisa, o que é um fluido, certo? Um fluido, diferentemente de um sólido, o sólido, se você aplica uma força de cisalhamento, o que é uma força de cisalhamento? É uma força que ela é paralela à superfície que você está aplicando, tá certo? Então, se eu aplico uma força de cisalhamento, por exemplo, nesse livro aqui, se eu aplico uma força paralela a esse livro, ele vai se deformar um pouquinho, tá certo? Mas aí ele pode até voltar, se ele estiver ali no regime elástico dele. Ou ele pode até se romper se eu passar desse regime elástico para o regime plástico. Mas no fluido não. O fluido ele é um material que ele se deforma continuamente quando a gente aplica uma tensão de cisalhamento, uma força de cisalhamento. Força de cisalhamento é uma força que ela é paralela à superfície que eu estou aplicando. Isso que vai ser importante para a gente, para essa disciplina. Então, se eu tenho aqui esse fluido aqui, estou aplicando uma força nessa direção aqui dessas setinhas laranja, esse fluido ele vai se deformar continuamente junto com essa força, tá certo? Mas note o seguinte, a gente nessa primeira parte a gente vai trabalhar com hidrostática. Se é hidrostático, o fluido tá parado, tá certo? E aqui, desde lá da Física 1, quando a gente começou a Física 1, a gente falou assim, nós temos que introduzir algumas quantidades. Quais quantidades? Tempo, velocidade, posição, energia, aceleração, babá. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que introduzir algumas quantidades que a gente vai conseguir medir, tá certo? São quantidades mensuráveis, e essas quantidades mensuráveis a gente vai tentar acessar esse fluido nosso ou não, tá certo? Um fluido, como ele tem essas características diferentes de um material sólido, esse fluido a gente define outras quantidades para ele, tá certo? A gente, nessa disciplina aqui também, a gente vai trabalhar mais com, pelo menos nessa parte de fluidos, a gente vai trabalhar com líquidos. Gases a gente vai trabalhar só lá em máquinas térmicas, tá certo? E líquidos são objetos que são materiais que possuem essa característica de se deformar a partir de que a gente aplica uma tensão de cisalhamento, e eles vão ocupar parte do volume do recipiente que eles estão sujeitos, tá certo? Eles vão se espalhar ali, você pega ali um copo cheio de cubo de gelo, quando ele se transformar em líquido, ele vai ocupar aquela parte ali do copo ali, tá certo? O fundo do copo até onde tiver massa de fluido ali, tá certo? Então a gente define algumas quantidades, uma dessas quantidades é densidade volumétrica, aqui no caso, certo? Que é a razão da massa pelo volume. Então, densidade é massa por volume, beleza? Então é isso, nessa disciplina aqui também a gente vai trabalhar muito com fluidos que são incompressíveis. Se eles são incompressíveis, a densidade ela é constante para qualquer ponto do fluido. E uma outra quantidade que a gente define, que ela é muito importante, é pressão. O que é pressão? Imagina que eu tenho esse cubo aqui. Não necessariamente é um cubo que tem um fluido. É um cubo qualquer. Se eu aplico uma força perpendicular, e aqui vocês já vão notar que eu vou eliminar esse tipo de força paralela à superfície. Eu vou sempre pegar forças perpendiculares à superfície. Por quê? Porque forças paralelas à superfície não vão me interessar nesse momento que a gente está falando de hidrostática, tá certo? Na verdade, nem lá em hidrodinâmica, porque a gente não vai falar muito de viscosidade e tudo mais. Mas beleza.
eu vou aplicar aqui uma força perpendicular a essa superfície aqui de área A, tá certo? A pergunta é, qual que é a pressão nessa face desse cubo? A pressão é definida como sendo a força pela área, tá certo? Isso aqui vai ser pressão pra gente, vai ser força por área. Então isso aqui é as quantidades básicas que a gente trabalha. Então o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com esse tipo de coisa aqui. Pode parecer bobo, mas ainda tem coisa pra gente estudar, bastante coisa pra gente estudar em cima disso. A gente vai estar estudando isso aqui, um balde, um copo lagoinha aqui, com a água até nesse nível aqui. A água está parada, que eu estou trabalhando com hidrostática, e a gente tem essas duas definições. Onde aqui eu já coloquei a unidade de pressão, aqui está em quilopascal, mas pode ser outra unidade, tá certo? Desde que seja unidade de pressão. E aqui é a densidade, tá certo? Então a gente tem aqui um copo de água. Um copo com água, um copo com um líquido e pronto, é isso. Mas agora vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho esse mesmo copo com água, mas só que dentro desse copo com água eu tenho uma esfera de água. Aí alguém vira e fala assim, mas como assim copo com água, com uma esfera de água parada dentro desse copo com água? Ele tem que estar tudo parado, porque a gente está falando de hidrostática, tá certo? Tudo parado, hidrostática. Mas como assim um copo com água, com uma bola de água dentro d'água? É meio esquisito. Então vamos só colorir essa bola de amarelo. É um copo com água, com uma bola parada dentro d'água. Ah, não gostei disso, estou duvidando que isso existe. Teve aquele vídeo que a gente fez dentro de sala também, onde eu coloquei sal dentro da água, eu coloquei um ovo dentro do copo e esse ovo ficou parado no meio da água. Então é possível, sim, é possível ter um objeto parado dentro d'água, tá certo? Então a ideia aqui é um copo de água com uma bola parada dentro d'água, uma bola redonda parada dentro d'água. É isso que a gente vai estudar aqui agora, tá certo? Beleza, seguindo aqui, uma pergunta que a gente pode fazer é qual que é a diferença de pressão entre o topo da bola e o final da bola? E mais do que isso, a gente pode se perguntar, pode existir alguma diferença de pressão entre esse ponto que eu estou mostrando com o mouse aqui, esse ponto e esse ponto? Ou seja, pontos que estão na mesma altura com relação ao fluido, eu posso ter uma diferença de pressão entre eles? Essa é uma pergunta importante, de fato ela é importante, e a gente vai tentar responder aqui agora. Tá certo? Então, experimenta esse. Um copo com água, uma bola parada dentro desse copo com água. É isso. O que a gente quer ver é qual que é a diferença de pressão entre dois pontos dentro desse copo com água, tá certo? Essa questão de diferença de pressão, vocês já devem ter percebido isso, sei lá, entrando na piscina e indo até o fundo da piscina. Você sente aquele desconforto no ouvido. Esse desconforto no ouvido é pressão de água que é maior lá embaixo, tá certo? Então é isso. Então vamos lá. Para saber qual que é a diferença de pressão entre esses dois pontos aqui, uma hora vai voltar aqui, que meu computador é lento. Entre esses dois pontos que estão nessa altura aqui, Y1 e Y2, eu vou fazer um zoom dentro desse copo d'água, tá certo? Então o que eu quero saber é a diferença de pressão daqui para cá. Então vamos lá, fiz um zoom aqui nesse copo com água e eu estou querendo analisar o quê? Eu estou querendo analisar a pressão que a água está exercendo nessa bola que está dentro d'água, tá certo? A gente quer analisar a pressão que a água, que o líquido está exercendo na bola que está parada dentro d'água, tá beleza? Aqui eu coloquei todas as forças que o líquido está fazendo na bola. Vocês vão notar aqui que eu já coloquei as forças perpendiculares à bola. Por quê? Porque não vai me interessar essas forças que têm componente, que eles são paralelos à superfície da bola, tá certo? Esse tipo de força não vai me interessar. De fato, o que está acontecendo aqui é que tem várias moléculas se chocando com essa bola, e essas várias moléculas se chocando com a bola, o resultado, a resultante desses vários choques das moléculas com a bola vai me dar uma força que é perpendicular a essa bola, tá certo? É isso que vai estar acontecendo microscopicamente. Então, isso aqui que está acontecendo, eu tenho essa bola minha aqui, que está dentro d'água, parada dentro d'água, e todas essas forças aqui são forças que o líquido está exercendo nessa bola, tá certo? Forças que o líquido está exercendo nessa bola que está parada dentro d'água. Então, vou dar mais um zoom aqui, ó. Eu tenho mais um zoom aqui, mais um zoom, ficou ruim. Eu fiz mais um zoom nessa bola e eu tenho aqui uma força só sendo aplicada. Essa força eu posso decompor ela aqui, ela é perpendicular à superfície da bola, mas eu posso decompor ela em uma componente vertical e uma componente horizontal, tá certo? Decompondo essa força, eu tenho aqui, ó, tem uma componente vertical, uma componente horizontal. Até aí tranquilo, só que eu vou fazer isso para todas as forças. Quando eu faço isso aqui para todas as forças, o que eu tenho? Vocês vão notar o seguinte, que para cada ponto da bola aqui que eu tenha desse lado esquerdo, eu vou ter um ponto idêntico do lado direito, onde a componente vertical ela vai se somar e a componente horizontal ela vai subtrair, vai anular, tá certo?
para todos os pontos dessa bola isso vai acontecer, tá beleza? Ou seja, não vai me importar em qual ponto horizontal que eu tiver nesse líquido. Por quê? Porque essas forças que estão na horizontal aqui, elas vão acabar se cancelando nessa bola aqui, tá certo? Então, essa força aqui, essa componente da força vai cancelar com essa, o que vai ser importante quando eu estiver analisando a pressão vai ser essa componente aqui com essa componente cá, tá beleza? Então, essa aqui é a ideia, tá certo? Tá beleza? Então, vamos lá. Por isso, então, para facilitar a nossa vida, eu vou trocar aquela bola que estava parada dentro d'água, eu vou trocar ela por uma esfera, ó. Eu vou trocar aquela bola que estava parada dentro d'água, eu vou trocar por um cilindro que está parado dentro d'água. Por que isso vai facilitar? Porque quando eu trocar isso por um cilindro, olha só o que vai acontecer. Em cima aqui, eu tenho essas forcinhas aqui, tá certo? A força em cima tem que ser maior do que a força embaixo, para esse cilindro aqui ficar parado. Porque ainda tem o peso dele aqui atuando. Só que essas forças na lateral aqui, todas elas vão se cancelar, tá certo? Então essa aqui cancela com essa e assim por diante. Então eu vou ter aqui uma diferença de forças na parte de baixo do cilindro com a parte de cima do cilindro, tá certo? E vocês podem pensar também que a quantidade de água que está para cima aqui de Y2 é maior do que a quantidade de água que está para cima de Y1, tá beleza? Então a pressão aqui embaixo tem que ser maior do que a pressão aqui em cima. Beleza? Nós vamos tentar chegar a essa conclusão, inclusive. Então, essa figurinha aqui, que está cá atrás, volta. Essa apresentação vai ficar na descrição também. Essa figurinha aqui é igual a figurinha seguinte. Só que eu coloquei também o peso desse cilindro. Porque esse cilindro está parado dentro d'água, só que ele tem um peso, ele tem uma certa massa. Ele vai estar parado dentro d'água, tem uma certa massa, então ele tem um certo peso aqui atuando nele, tá certo? Essas forças laterais que todos vão se cancelar, e o que eu quero é o quê? O que eu conheço é a segunda lei de Newton. Então, o que a segunda lei de Newton me fala? Que se esse objeto aqui está parado dentro d'água, significa que a soma de forças nesse objeto é nula, certo? Então, olha só, eu vou substituir todas essas setinhas aqui por uma força, todas essas setinhas aqui por uma força. Então, eu vou ter o quê? F1 mais mg estão apontando para baixo. F1 está apontando para baixo, que é a força que o líquido de cima está fazendo na superfície aqui, certo? E F2 está apontando para cima, que é a força que o líquido de baixo está fazendo na parte de baixo do cilindro. Tá certo? Então, olha só, essa parte aqui em cima vai estar atuando para baixo no bloco. Essa parte aqui vai estar atuando para cima. E o peso também, ele tá apontando para baixo, certo? Então, nesse bloco aqui, ou nesse cilindro, eu tenho a força F1 e o peso atuando para baixo. Coloco do lado da equação e tem essa força F2 que seria esse conjunto de forças aqui atuando aqui embaixo, tá certo? Até aí tudo bem, né? Eu tenho essa parte aqui atuando para baixo, o peso atuando para baixo, coloquei do lado esquerdo. Essa parte aqui atuando para cima, coloquei do lado direito, certo? Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir força é o quê? Não, pressão, tá escrito aqui em cima, pressão é força por área. Então, essa força F1 vai ser o quê? Vai ser a pressão nesse ponto 1, tá certo? E a gente já viu lá que a pressão independe do ponto horizontal. Vai ser a pressão nesse ponto 1 vezes a área, tá certo? Por quê? Porque P é F por A. Então, F é P vezes A, tá certo? O peso eu vou substituir por uma coisa muito esperta aqui. Ó. Peso é o quê? Peso é massa vezes gravidade. Mas o que é massa? Olha para essa equaçãozinha aqui da densidade. Massa é densidade vezes volume, tá certo? E qual que é o volume desse cilindro? O volume desse cilindro é justamente a área da base dele vezes essa altura. Essa altura aqui é Y1 menos Y2. Então, mg eu substituí por ρ vezes A vezes G, Y1 menos Y2. Certo? Note o seguinte, que A, esse Azão, vezes Y1 menos Y2 é justamente esse V que é o volume do cilindro. Tá certo? Então, ó, A vezes Y1 menos Y2 é o volume do cilindro. Rho vezes o volume é a massa. Então, só substituir a massa. Tá certo? Qualquer coisa, dê uma voltada aí e tenta fazer essa continha. E F2 aqui da mesma forma. F2 vai ser o quê? Vai ser a força. Ó, F2 aqui vai ser o quê? Vai ser a pressão dessa parte aqui de baixo vezes a área aqui de baixo, que é P2 vezes A. Eu coloquei o cilindro que ele tem essas duas áreas aqui iguais. Essa área é igual a essa área de cá. Tá certo? Só para facilitar a nossa conta. Essas áreas aqui todas eu posso cancelar. Então, cancelando essas áreas, eu tenho o quê? Eu tenho que P2, tá aqui, ó, P2, só troquei de lado aqui. P2 é igual a P1 mais ρ vezes G vezes Y1 menos Y2, tá certo? Então, P2 é P1
mais ρgh, onde h é essa altura entre y1 e y2. O que a gente chegou? Qual a conclusão que a gente chegou? Que essa pressão nesse ponto 2 aqui, essa pressão no ponto 2, ela é a pressão nesse ponto 1, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes essa altura. Tá certo? Por quê? Porque essa parte aqui, ela tem que segurar, entre aspas, ela tem que segurar essa parte toda aqui de cima. Tá certo? Eu vou fazer uma pausa aqui, só porque o meu vídeo tá acabando aqui, como é que chama? A quantidade de memória que tem na câmera, mas eu volto daqui, vocês nem vão perceber não, eu só vou fazer um truque aqui, tá certo? Vamos lá. Então, continuando aqui, vamos pensar aqui comigo, qual que é a conclusão que a gente chegou? Que a pressão nesse ponto 2 aqui do fluido, do líquido, ela é igual à pressão aqui no ponto 1, mais a densidade do líquido, vezes a gravidade porque essa parte aqui tem que segurar a parte de cima, tá certo? Se eu tivesse no espaço isso não ia acontecer, mas vamos voltar. A pressão nessa parte 2 aqui é igual a pressão nessa linha 1, nessa altura dessa linha 1, tá certo? Mais ρgh, onde h é essa diferença aqui, ó, de altura aqui, tá certo? H é essa altura. Então a pressão aqui embaixo, a gente chegou à conclusão de uma coisa que a gente já estava imaginando. Que dado que eu esteja num líquido, a pressão nessa parte aqui do líquido, na verdade até na atmosfera, né? A pressão no nível do mar ela é maior do que a pressão na montanha. Mas aqui nessa disciplina a gente não vai trabalhar com a atmosfera não, só com líquidos. Então a pressão nessa parte aqui do líquido, ela é a pressão nessa parte mais um terminho, tá certo? Então a pressão aqui embaixo é maior que a pressão aqui em cima. Essa aqui é a conclusão que a gente chegou. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui é basicamente um resumo de tudo o que pode ter para hidrostática. O que pode ter para hidrostática é basicamente isso aqui, ó. P2 é igual a P1 mais ρgh, tá certo? Tudo que a gente for falar de hidrostática, nesse vídeo e nos demais, de hidrostática, de hidrodinâmica não, mas tudo de hidrostática se resume a esse tipo de situação aqui, tá certo? Beleza? Então, mas olha só, isso aqui se aplica, esse tipo de análise, a gente fez esse tipo de análise aplicando isso para o cilindro, que é esse caso aqui eu fiz um corte transversal no cilindro, mas isso aqui também se aplica para essa batata aqui, ó, uma silhueta de um carro, um gengibre, alguém falou gengibre um dia, a silhueta de um carro, isso aqui também aplica nisso aqui, por quê? Porque aquela situação das forças, as forças aqui que a gente está analisando são sempre perpendiculares a essa superfície. Então isso aqui tudo vai acontecer tanto para o cilindro, quanto para uma esfera, quanto para esse gengibre aqui dentro d'água, isso vai acontecer para todos esses objetos, tá certo? A pressão num ponto do fluido, independente se tiver algum objeto aqui ou não, a pressão em um ponto do fluido é a pressão aqui em cima mais essa partezinha que depende da altura, tá certo? Vai ser sempre isso aqui, ó. P2 é P1 mais ρg y1 menos y2. A pressão no ponto mais baixo vai ser a pressão no ponto mais em cima mais ρg vezes essa diferença de altura. Tá certo? Vai ser sempre assim, para um líquido incompressível, para esse tipo de tratamento que a gente está fazendo, que é básico aqui, tá certo? Então, beleza. E aí fica só como exemplo aqui, rapidinho, isso aqui a gente já deu dentro de sala, mas a ideia é o seguinte, essa linha aqui está falando que está tudo no mesmo nível, tá certo? Então a questão é, quais pontos aqui desses 1, 2, 3 e 4 que tem pressão maior ou menor? Esse ponto, e nota o seguinte, a gente tem que sempre analisar no mesmo líquido. Então aqui eu tenho um líquido verde, que é um líquido de alguma densidade, aqui eu tenho um líquido azul, que é com outra densidade, tá certo? Verde e azul aqui são dois líquidos com densidades diferentes. Mas só que se eu estou nesse mesmo nível, dá pra gente ver que a pressão nesse ponto 2, independente de eu ter essa parte aqui em forma de U, a pressão nesse ponto 2 é igual à pressão nesse ponto 3, tá certo? Porém, a pressão nesse ponto 2, que é igual à pressão nesse ponto 3, a pressão aqui nessa linha tracejada é maior do que nesse ponto 1, tá certo? E também ela é maior do que a pressão num ponto aqui, ó, tá certo? Só que a pressão nesse ponto 4 que eu estou mostrando aqui, ela com certeza ela é maior que a pressão nesse ponto 2, que a pressão nesse ponto 3, que a pressão nesse ponto 1, tá certo? Então, resumindo, eu vou voltar aqui um pouquinho antes de ir pro final desse vídeo aqui pelo menos. Resumindo, se eu tiver um objeto tipo um cilindro, ou tipo uma bola, ou tipo uma batata dentro de um líquido e esteja parado dentro desse líquido, tá certo? Ele não precisa nem estar completamente dentro desse líquido, ele pode estar parcialmente dentro desse líquido. Mas isso aqui vai estar acontecendo. A gente vai estudar isso mais para frente quando a gente for falar de empuxo. Mas o que vai acontecer é isso aqui, ó, que a pressão num ponto
mais embaixo do líquido é a pressão num ponto mais em cima, tá certo? Mais a densidade do líquido vezes a gravidade, vezes essa diferença de altura entre esses dois pontos. Isso aqui resume hidrostática, tá certo? E aí, esse vídeo aqui eu vou parar ele por aqui. Cadê? O resumo de hidrostática, então, é isso. Resumo de hidrostática é... Passo mais um. Resumo de hidrostática é a pressão num ponto mais embaixo no líquido, ela é igual a pressão num ponto mais em cima, mais ρgH, tá certo? Onde H é a diferença entre esses dois níveis. E uma coisa muito importante que a gente viu nesse vídeo é aquela história das setinhas, que uma setinha horizontal cancela com a outra. Dado que eu esteja na mesma altura num certo líquido, não existe diferença de pressão na mesma altura num certo líquido, tá certo? Se eu estiver na mesma altura, a pressão é a mesma. A pressão ela vai variar com a profundidade, tá certo? Esses são os dois recados desse vídeo aqui. Espero que dê para vocês revisarem. A gente vai conversar aí por e-mail e aí, se der, a gente prossegue. Fiquem bem. Confie na ciência, não confie em teoria de conspiração, não vá para áreas de conspiração, de conspiracionismo. Tentem prosseguir com o caminho da ciência, que a chance de dar certo é muito grande, é muito maior do que indo para um caminho de conspiração, tá certo? E fiquem bem, se cuidem, grande abraço, falou, tchau.